com vocês? Hoje está um clima tão bom de chuva. Estamos no fim do dia, né? São 6 e pouquinho, né? Não dá pra ver por aqui, mas são 6 e pouquinho. Deve ser 6h20 no máximo. Tô no engarrafamento, tá chuviscando. Começou a chuviscar acho que 4h30, lá para as 5. Porque já tava formando uma chuva antes, um pouquinho, né? Cheguei um pouquinho tarde no serviço hoje. Trabalhei o dia todo. Hoje foi o dia de comprar material. E a minha gata, gente, a minha gata me aprontou. Ela se escondeu. Normalmente ela gosta de se esconder. Aí eu fui procurar ela, gente, cadê essa gata? Não, isso que ela já se aprontou. Semana não. Um dia antes. Porque eu tenho uma parte na garagem que é feito meio murinho, né? Então assim, é como se fosse como se fosse um banquinho, vamos dizer assim, de pedra. Só que fica alto porque a minha casa ela vai subindo, vamos dizer assim, né? É como se fosse uma colina. Só que eu tô de um lado da colina. Então, a minha trás, ela é maior, entendeu? Tanto que a minha lateral da minha casa vai, não tanto, né? Mas assim, a rua do lado vai subindo bem maior. Então, assim, as casas vão subindo, entendeu? Então, a gente fez a casa subindo. Então, o estacionamento é mais baixo. Aí tem a escada que vai subindo. Pois, bem nessa parte, o murinho pega no meio da escada. A gata se escondeu enquanto eu fui limpar ela, porque ela estressou. E aí eu tô dando patê pra ela. Mas ela também, gente, já tá idosinha e tal. Aí às vezes ela incomoda e tal. E assim, aceitar a idade, as limitações. Tá chegando, né? Aí, enquanto eu fui pegar pra limpar ela, gente do céu, ela subiu nesse murinho e eu tava sem escada, porque a escada que a gente tem, sabe aquela escada baixa que você compra no material de construção, que é essas mais baixinhas que você sobe pra trocar uma lâmpada, uma coisa assim? Menina, eu procurei tanto ela, que ela se esconde em coisas até dentro de casa que às vezes eu não acho ela, só depois que ela sai. Aí me deu curiosidade de ver lá, porque tinha um gatozinho da vizinha que subia lá. Meu gato só subiu e tal. E eu fiquei bem no meio da pista, bem no cruzamento lá. Aí tá. Aí a sorte que ela ficou um pouquinho pro lado, bem na parte que dobra a escada, né? Então assim, eu me apoiei no murozinho e puxei ela. Gente do céu. Senão não sei nem como que dava pra subir. Porque assim, a gente cobriu a garagem, então a gente usou essa parte como apoio. Então fica muito ruim pra você ficar ali embaixo. É muito baixo. Então eu daria pra você se esquivar. É um pouquinho mais alto que você se esquivar, entendeu? Só pra vocês terem noção. Mas é muito ruim pra você sair ali. É interessante se você, vamos dizer assim, fosse pegar algo no armário, como se fosse pegar uma escada e ia pegar algo no armário. É bem mais fácil, seria esse sentido. Só que eu estaria sem escada. E minha escada, eu não sei nem se por baixo que eu teria que ir na garagem pegar, não sei nem se a altura dela seria suficiente. Imagine a coisa. E quando ela é teimosa, ela não quer sair. Aí pensa. Aí hoje ela ficou na lateralzinha, eu botei ela no sofá. Aí ela já tava querendo se esconder esses dias. Aí eu deixei ela lá, aí ela sumiu. Mas aí eu fui sair, eu disse, tudo bem, ela tá dentro de casa. Mas eu imaginei que ela tinha ido pra lá. Quando eu cheguei, né, vamos comer e tal. Aí fui procurar ela. Gente, eu usei até um tradutor de gato pra ela aparecer. Vocês acreditam que a bichinha ouvindo e só me observando? Foi igual ontem, ela ouvia, olhava que eu tava procurando e ela fica quietinha, só me olhando. Gente, dono de pet sofre. Hoje eu dei uma limpeza na loja. Aí eu tô indo e vou já dar comida pra ela. Aí eu tenho aula agora às 7h20. Quero lanchar, porque nem deu tempo de lanchar.
porque comprando material eu cheguei na loja tarde, quase 4h30, comprei ração aí pro outro gato e minha mãe tem uma reunião que eu não vou poder participar. Por quê? Porque eu tenho aula. Na verdade eu tenho 2 aulas hoje. Eu tenho monitoria e tenho essa. A monitoria é 8 horas. Só que a minha aula é 7h20. Eu não gosto de perder assim a aula. Semana passada eu já me confundi porque foi Semana Santa. E eu botei na cabeça que é porque dessa vez, gente, pra vocês entenderem, normalmente as minhas aulas da faculdade, elas são diferentes. Eu faço semi-presencial em enfermagem. Então, eu tenho as aulas gravadas, mas tem as aulas ao vivo, que é tipo uma revisão que eles fazem mais rápido do conteúdo todo e tira dúvidas. Às vezes fazem uma atividade, depende muito do professor. Às vezes é o mesmo professor, mas normalmente é outro professor. E às vezes muda o professor a cada aula, entendeu? Desse tira dúvidas. E vocês ficaram no escuro. Aí eu botei na cabeça, olhei o calendário quando lançou, aí eu disse, quinta-feira eu tenho aula, pior que eu tinha missa, né? Aí, e as minhas crianças, isso era na quinta. No sábado logo seguinte, né? Ou seja, 2 dias, 3 dias depois, tinha Eucaristia. Então eu pedi pra eles irem pras missas. Aí eu não queria faltar. Aí eu fiquei nessa coisa, gente, se eu perder uma aula, aí pô, esqueci dessa aula, me confundi, vi monitoria e não vi aula. Aí, de fato, eu não faltei no outro dia, porque eu já tinha partido essa, né? Se eu pensei em faltar, então dessa vez eu não posso nem faltar, porque se eu já perdi semana passada, não sei se o professor passou a atividade, eu ainda não assisti a aula, fica gravado, fica. Mas se tem uma dúvida que você queira tirar uma atividade, você não participa ao vivo, né? E eu não sei. Eu sei que a outra professora da outra matéria, ela que vai ter amanhã, ela já deu aula e normalmente ela não passa atividade, mas isso não impede dela querer fazer uma atividade, né? E ela já deu outra matéria. Então, aí, gente, deu sobre as leizinhas, né, de enfermagem e tal, legislação de enfermagem. Aí ela voltou dando sobre infecções, doenças, que na verdade eu tenho mais de uma matéria sobre essa aí, tipo 1, 2, eu não sei se é 3 ou 4, sei lá, eu tenho mais de uma, não sei. Tudo isso, eu pensei que o ciclo básico era só um, não, eu entendi agora, esses aí também são ciclo básico, porque quando eu entrei na faculdade, o ciclo básico seria o primeiro ano, aí tu não poderia faltar e nem reprovar em nenhuma para que você conseguisse cursar as outras matérias. Se você reprovasse em alguma, você não tinha como seguir em frente enquanto você não cursasse, né, essa matéria. Gente, interrompendo meio que o assunto, porque eu sou aleatória, tem uma casa aqui, gente, que eu tô passando, e assim, tem uma ponte que meu avô construiu. Ele sempre diz. E, gente, ela tá rachada, gente. Eu sempre olho pra ela e fico preocupada, porque uma das paredes, assim, o terreno dela, a ponte, né, tem uma parte mais alta, sabe, assim, quase um andar, pra vocês entenderem. E ela fica numa parte que continua alta, um morrinho. E a casa fica nessa, onde está rachado, fica de frente para esse morrinho, que fica de frente agora para a minha avenida que eu passo, só que do outro lado, né? Tá uma rachadura, gente, a espessura tá assim, ó, a distância uma da outra. Na lateral da casa, assim, no meio metro, a diferença para a parte da frente da casa. Aí eles cobriram com uma manta não, um plástico, esse plástico grosso, que o pessoal usa em feira, usa em tudo, né, para cobrir qualquer coisa, que você pode comprar por aí.
Mas eu acho que pode cair. Eu digo porque lá na loja tinha essas casas antigas e foi uma rachadura menor que começou o telhado, a parte da frente e a casa tá ficando um pouquinho inclinada. E foi assim que a outra casa do nada caiu, lá perto da loja. E ele tá reconstruindo o lado, porque eram paredes juntas, né? Só que ele ficou mais prejudicado porque onde caiu da casa do lado, né? Era terraço de fora. E a dele já era garagem de dentro da casa, né? Então já era de dentro da casa. E aí, caindo, né? A pessoa pode estar encostada na parede. A parede pode cair toda ou só um pedaço. Vai depender como está a parede, né? Se ela vai segurar ou não. Toda vez que eu olho para essa casa eu fico temerosa, assim, pelas pessoas que estão dentro, que devem não sair porque não tem outro lugar para ficar. Mas tá um risco muito grande. Risco de quem possa passar e ter um acidente. Como eu sempre falei quando eu passava por lá, de um carro passar e a casa desabar pra frente, como aconteceu, mas não caiu no carro, sabe? Foi numa hora que não tinha carro estacionado nem nada, mas aí tem carro passando, sabe? É uma avenida, só que é uma avenida de bairro. Então assim, o fluxo é menor. Aí, pois é, voltando pra faculdade, eu tenho aula. Aí eu vou levar minha mãe daqui a pouco. E vou assistir a aula e depois eu vou buscar ela. Aí eu não vou assistir a monitoria, gostaria muito, porque vai falar sobre trombos. Mas eu vou assistir depois, em outro momento. Como da semana passada. Semana passada teve. Oi! Ficou baixo. Bateu a parte de baixo do carro. Teve alguma coisa, acho que eu tive reunião, planejamento. Aí eu não. Foi. Aí eu não pude ir. Aí dessa vez minhas aulas estão sendo quarta e quinta, só que estão sendo alternadas. Assim, uma semana sim, outra semana não. Aí são 3 aulas. Antigamente era assim, gente. Era um dia só que ia alternando, né? Aí da última vez foi logo uma matéria toda, mesmo alterando, né? Uma semana sim, uma semana não. Aí depois foi a outra matéria. Só que a outra matéria foi menos aulas, aí foi só 2. Aí eu só tive 5 aulas ao vivo, né? Das 2 matérias. Ai, pois é. Aí, é isso. Minha noitinha aí acolhedora. Não sei como é que tá aí o clima pra vocês. Mas gostaria, ó. Barulhinho aí de chuva pra vocês. Ai, gente, eu amo. Mas beijo no coração. Curtam aí, se inscrevam, comentem. Comentem aí o que vocês gostariam de ver. Eu gosto de gravar, falar aleatório, porque eu sou meio aleatória. Mas falem aí o que vocês gostariam de ver. E beijinhos!